Bom dia, 9 de janeiro, segunda-feira. A nossa meditação de hoje é chuva temporã. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 17, 21. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro ao explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, quando todos os crentes ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. Ele afirmou que era o cumprimento de uma antiga profecia feita por Joel 2, 28, 32. Ao discorrer sobre o mesmo episódio, Ellen White afirmou: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e o resultado foi glorioso. Isso está em Atos dos Apóstolos, página 35, 54, 55. Examinando o livro de Atos, encontramos esses benditos resultados. Intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam constantemente com medo. Por isso, Pedro negou a Jesus e os demais discípulos o abandonaram. Posteriormente, eles se reuniram a portas fechadas. Porém, depois de receberem o Espírito Santo, tornaram-se ousados. Mesmo diante das ameaças de prisão e morte, eles anunciavam o Evangelho. Atos 4, 5 a 33. 5, 12, 17, 21, 40, 42. Mas importava obedecer a Deus do que os homens. Atos 5, 29. Muitos milagres. Coxos e paralíticos, doentes, atormentados de espírito foram curados. Sinais, prodígios e milagres foram realizados em grande quantidade por meio dos crentes, a ponto de uma mulher, Dorcas, ser ressuscitada. Atos 9, 36 a 43. Eles haviam recebido tanto poder que até a sombra de Pedro, ao se projetar sobre os enfermos, os curava. Atos 5, 14 a 16. Muitas conversões. O propósito da dádiva do Espírito era que as pessoas invocassem o nome do Senhor e fossem salvas. E foi isso que aconteceu. Já no primeiro dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus e foram batizadas. Atos 2, 41. Logo depois, o número de conversos passou para 5.000. Atos 4, 4. E o relato continua. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Atos 5, 14. E em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Atos 6, 7. Enfim, por toda parte a igreja crescia em número. Atos 9, 31. Oremos ao Senhor para que novamente nos dê a plenitude do seu Espírito, a fim de que esses mesmos resultados voltem a acontecer. Que possamos orar pedindo o Espírito Santo para nos ajudar a pregar o Evangelho. Esse é o meu desejo e a minha oração por todos nós. Amém. Bom dia.